Deixa eu só começar aqui a gravar. Pronto. Então, essa questão aqui, ela é uma questão um pouquinho mais complexa lá de Navier-Stokes, né? Como eu disse para vocês, a gente ia resolver ela hoje para dar uma complementada aí no nosso processo, nas nossas descrições, tá? E ela diz assim: um líquido escoa para baixo sobre uma superfície plana horizontal, formando um filme laminar, certo? Então, esse fluido, né, ele escoa em decorrência da ação da gravidade, né, em um filme laminar permanente, completamente desenvolvido e de espessura H. Aí ele pede: simplifique as equações da continuidade de Navier-Stokes para modelar esse campo de escoamento. Obtenha expressões para o perfil de velocidades do líquido, distribuição de tensões de cisalhamento, vazão volumétrica e velocidade média. Eu não acho que essa questão está na lista, Anne. Em seguida, ele pede: relacione a espessura do filme com a vazão volumétrica, calcule a vazão volumétrica em um filme de água nessas condições que ele dá no enunciado. Antes da gente se preocupar com isso, então a gente vai se preocupar com essas coisas iniciais aqui, principais que ele fala, né? Descrever o perfil de velocidades, a distribuição de tensões de cisalhamento, vazão volumétrica e velocidade média. Então, como que a gente vai fazer isso? Né? Bom, o perfil de velocidades, né, descreve como que a velocidade varia ao longo, né, dessa direção y aqui. Então, é isso que o perfil de velocidades quer dizer. É isso que ele representa. Quando ele fala para a gente descrever, né, distribuição de tensão de cisalhamento, então a gente sabe que a maior parte dos fluidos são fluidos newtonianos que se relacionam, né, em que a gente pode relacionar a tensão cisalhante com justamente a taxa de deformação do fluido, ou, alternativamente, a gente pode descrever com a derivada desse perfil de velocidades, né, ao longo dessa direção y aqui. Quando ele pede para a gente calcular a vazão volumétrica, essa informação também se relaciona com o perfil de velocidades, porque a gente sabe que a vazão volumétrica é o produto, a integração, né, desse perfil de velocidades ao longo de uma área de escoamento. Então, perceba, uma vez que eu determine isto, né, eu já trabalho para determinar todas essas outras características que ele fala aqui, certo? Então, uma vez que a gente obtiver essas duas expressões, a gente vai calcular a velocidade média como sendo, então, a gente sabe que velocidade média é a razão entre a vazão e a área desse escoamento. Então, perceba que todas essas quantidades dependem de eu determinar o perfil de velocidades. E esse perfil de velocidades a gente vai obter justamente através das equações de Navier-Stokes, das simplificações das equações da continuidade de Navier-Stokes. E aí eu tinha dito para vocês, olha, para a gente resolver esse tipo de questões, a gente tem um passo a passo a seguir. Qual é o passo a passo? Primeiro, listar as considerações. Em seguida, trabalhar com a equação da continuidade, que é uma equação escalar. E depois a gente entra para trabalhar com a equação de Navier-Stokes propriamente dita. Tá? Então, a gente vai para o primeiro passo, que é trabalhar com as considerações, certo?
Muitas dessas considerações, pessoal, elas já vêm do próprio enunciado da questão, certo? Então, quando ele diz aqui, esse escoamento é de um líquido, vocês podem entender isso, na maior parte das vezes, como escoamento de um fluido incompressível, né? Opa. Então, se esse escoamento... Olha, incompressível. Minha nossa. Então, se esse escoamento é de um fluido incompressível, quer dizer que a massa específica, ela é constante. Na questão, ele também diz, esse escoamento ocorre em regime permanente. Se o escoamento ocorre em regime permanente, então, derivadas parciais com relação ao tempo, todas vão ser iguais a zero. Às vezes eu acho que mecânica dos fluidos é muito mais PLE do que prática de leitura escrita do que mecânica dos fluidos, mas tudo bem. Quando ele fala também que esse escoamento ele é completamente desenvolvido, significa dizer que o perfil de velocidades que eu vou calcular, né, ele é o mesmo em todo e qualquer ponto nessa direção do escoamento. Então, esse perfil, ele tem essa cara aqui nesse ponto, mas ele tem esse mesmo jeitão, né, nesse ponto aqui, né, em toda essa direção do escoamento, a gente tem a mesma cara do perfil de velocidades, é o mesmo perfil. Então, ao longo da direção do escoamento, que é a direção X, né, o escoamento ele é completamente desenvolvido, e aí a gente diz que não existem variações ao longo dessa direção do escoamento. Então, ρx fica sendo igual a zero, certo? Além disso, pela geometria aí desse nosso processo, a gente consegue ver que não existe escoamento ao longo da direção Z. Qual que é a direção Z? É justamente essa direção que sai do plano da página aí, dessa figura, certo? Então, eu posso dizer que não há escoamento em Z. E quando eu digo isso, isso matematicamente se traduz, né, em eu dizer que tanto a componente da velocidade na direção Z, quanto essas derivadas parciais com respeito a Z, vão ser iguais a zero, certo? Então, esse seria o nosso conjunto aí de considerações que a gente precisa trabalhar, certo? E aí, professora, diga-me. Completamente desenvolvido, ele também vai para tridimensionais ou só em bidimensionais? Ou tanto faz? Tridimensional, o que a gente quer dizer com escoamento completamente desenvolvido? A gente quer dizer que a camada limite, ela já se desenvolveu, né? E o perfil de velocidades que a gente vai determinar, ele só depende dessa direção aqui, né? Y, nesse caso. Mas, para um caso genérico, o perfil de velocidade, ele só muda nessa direção, que não é a direção principal do escoamento. Por quê? Na direção principal do escoamento, ele já se encontra nessa condição de completamente desenvolvido, então não existem variações de propriedades ao longo dessa direção. Ele já, digamos assim, atingiu um formato, né, de equacionamento aí que o representa, que ele não muda mais ao longo dessa direção do escoamento. Aqui, no caso, é com relação a x, né, que a direção do escoamento é na direção x, mas em uma questão anterior que a gente fez, que tinha sido essa daqui, a gente tinha dito que esse perfil de velocidades, ele não variava, ó, com respeito à direção do escoamento, que era a direção z. Na questão anterior,
eu acho que a gente tinha resolvido essa daqui em sala, né? A gente disse, ó, o perfil de velocidades, como o escoamento está completamente desenvolvido, ele não muda mais ao longo da direção X, que era a direção do escoamento, certo? Então, é basicamente isso. Ficou claro, Luiz? Sim, sim. Outra coisa, professora, tava vendo a resolução do exercício, aí teve um exercício que, tipo, considerou, acho que foi a viscosidade, era constante, eu acho também. Nesses casos vai ter algum que a gente vai fazer, porque teve até agora algum que a senhora não fez, que a viscosidade foi constante, eu acho. A gente está considerando em todos, basicamente, né, Luiz? Porque a gente está usando as equações de Navier-Stokes, e as equações de Navier-Stokes, elas pressupõem que o fluido que a gente esteja trabalhando seja um fluido newtoniano, né, e incompressível. Então, quando a gente tem um fluido newtoniano e incompressível, ó, é o caso em que a gente usa as equações de Navier-Stokes. Então, a viscosidade, ela obrigatoriamente, ela tem que ser constante, certo? Tá bom, professor, obrigado. O caso da equação de Euler é no caso em que a viscosidade, além dela ser constante, ela é igual a zero. Então, a gente trabalha com escoamentos sem os termos de viscosidade. Isso, foi uma dessa daí, justamente, foi esse do de Euler. Esse termo, né? Uhum. Pronto. Então, basicamente, a gente diz nesse tipo de situação que a viscosidade é igual a zero. E aí, quando que você sabe isso? Como que você sabe, né? Você vai saber porque provavelmente no seu enunciado aqui da questão ele vai dizer, olha, se trata de um escoamento invícido, né? Invícido. Essa palavrinha aí, ou de escoamento de um fluido ideal, né? O escoamento de um fluido ideal também é o escoamento de um fluido de viscosidade igual a zero, certo? Certo, professor, obrigado. Bom, então, já que a gente já escreveu nossa lista aqui de considerações, né, já sabe o que a gente tem que calcular, a gente pode, então, partir para a nossa segunda etapa, que é trabalhar com a equação da continuidade, né? Então, a equação da continuidade, em condições normais, a gente trabalha com essa equação aqui completa, né? Porém, se a gente usar a consideração de que esse fluido que está escoando é um fluido incompressível, então, ao invés de eu trabalhar com essa equação, eu já posso trabalhar direto com essa expressão aqui, né? Para o caso de um fluido incompressível. Por quê? Porque essa forma de baixo aqui da equação já se aplica para esse caso, né? Mas se vocês não souberem ou não quiserem, né, sei lá, fica com medo de usar uma equação já simplificada direto, né? Então, pode pegar a equação da continuidade original, né? E entender que o fluido que está escoando é um líquido, né? Que a gente está dizendo que é um fluido incompressível. Então, se ele é um fluido incompressível, então essa massa específica é constante, então a gente pode tirar ela daqui de todos esses termos de derivadas parciais, aqui, para obter a forma simplificada, né? E além disso, a gente pode dizer, esse escoamento ocorre também em regime permanente, então não existe variação com o tempo. Certo? Então, essa seria a nossa forma simplificada aqui da equação da continuidade, que é o nosso segundo passo para resolver esses problemas relativos à análise diferencial, né, usando a equação de Navier-Stokes. E aí ele disse assim, ó, esse escoamento é um escoamento completamente desenvolvido, ou seja, não existe variação de propriedades ao longo da direção X. Então, se não é certo, rho x. Em adição, ele disse, ó, tanto
a componente W quanto as derivadas parciais com relação a Z vão ser iguais a zero, certo? Então, essa nossa equação aqui vai resumir-se a ρv, ρy sendo igual a zero, certo? E aí, como vocês sabem, V é um componente da velocidade, que poderia ser função de x, de y, de z e do tempo, né? Como normalmente é, ou pode ser. Mas pelo nosso conjunto aqui de considerações, V não é função de z, de x por causa do fato do escoamento estar completamente desenvolvido, não é função de z porque nem existe escoamento na direção z, e não é função do tempo porque ρt é igual a zero. Então, V é uma função exclusiva de y, e aí ao invés de trabalhar com essa derivada parcial, a gente pode trabalhar com essas derivadas totais, né? E isso facilita a vida da gente matematicamente, certo? Então, dv dy fica sendo igual a zero, e isso obriga, né, a componente v da velocidade a ser constante, né? Aí eu acho que aqui nesse ponto, talvez vocês já estejam até acostumados com o que vai acontecer, né? Nesse próximo momento, a gente vai aplicar a condição de contorno, né? Na verdade, a gente vai aplicar a condição de não escorregamento para determinar qual que vai ser o valor, né, desse V. E aí a gente sabe, já parou de travar? Ainda tá travando aí para vocês? Como é que tá? Por enquanto travou. Oh, parou de travar aqui. Eu não sei por que deu normal, né? Tá, que bom. Então vamos. Pensamento positivo, vai dar tudo certo. Olha, eu não sei o que acontece com a minha estrelinha. A minha estrelinha é a figurinha que mais some disso aqui. Eu nunca acho ela. Me revolta isso às vezes, porque eu uso frequentemente. Eu já usei na aula de hoje, mas ela some. Vou usar uma lua, tá? Então, pessoal, como eu tinha dito para vocês, né? A gente já sabe, eu acho que vocês já estão, né, meio acostumados ao que vai acontecer agora. A gente já usou a equação da continuidade, chegamos numa derivada dessa componente da velocidade com relação a y sendo igual a zero. Então, a gente disse que ela era um valor constante, né? Se a derivada é igual a zero, então V é uma constante. Como a gente sabe que a condição de não escorregamento ela existe, né, e se aplica, então, nesse ponto aqui, em que o fluido está em contato com o contorno sólido, esse contorno sólido ele está estacionário, ou seja, a velocidade dele é igual a zero, então, nesse ponto daí, todas as componentes da velocidade têm o valor igual a zero, certo? Então, se V é constante e nesse ponto V é igual a zero, então V vale zero. E isso é um dos pontos fundamentais pelos quais a gente passa primeiro pela equação da continuidade para depois ir para a equação de Navier-Stokes. Por quê? Porque essa informação a gente já pode usar para simplificar a equação de Navier-Stokes, tá? Então, a gente sabe daqui, da equação da continuidade, que V e que dV dy são iguais a zero. E isso vai facilitar nossas próximas considerações. Ok? Eu vou só deixar aqui algumas setinhas para facilitar a vida. Então, vou pegar aqui as equações de Navier-Stokes. E todo mundo, muito bem, tudo muito bom, tudo muito bem. Maravilhoso. Derivadas com relação ao tempo sendo iguais a zero, eu vou marcar com rosa, eu acho que é o que eu usei anteriormente. Z é purple e o outro é blue.
Z ficou com o roxo. E o fato do escoamento ser completamente desenvolvido ficou com a cor azul. Certo? Então, agora a gente vai justamente usar esse nosso conjunto de considerações para simplificar aí as equações de Navier-Stokes, certo? O fato dele dizer que não há escoamento em Z, pessoal, facilita muito a nossa vida, né? Porque duas coisas já se tornam iguais a zero, tanto a componente W quanto as derivadas parciais com relação a Z. Então, aqui, W é igual a zero, W é igual a zero, W é igual a zero. Aqui, a gente tem também tanto W igual a zero, quanto ρ-ρ-z igual a zero, ρ-ρz sendo igual a zero, derivada segunda com relação a Z sendo igual a zero, mesma coisa, mesma coisa. Então, olha o tanto de termo que a gente já cancelou só agora, né? Isso só na equação, na direção Z, né? Mas aqui, por exemplo, ó, tem W. Então, W é igual a zero. W é igual a zero. Aqui, a gente tem uma derivada segunda com relação a Z, que também é zero. Derivada segunda com relação a Z, que também é zero. Certo? Vamos agora avaliar a consideração do escoamento C em regime permanente, né? Então, isso aqui também cancela esse termo. Também cancela este termo aqui. Também cancela este termo aqui, né? O fato de que V é igual a zero da equação da continuidade. Eu vou botar isso de verde, essa consideração, tá? Verde aqui. Então, V é igual a zero, V é igual a zero, V é igual a zero, e V também é igual a zero. E tem mais esse termo aqui em que V é igual a zero. Ótimo, excelente. Agora a gente vai usar a consideração de que o escoamento ele é completamente desenvolvido, né? Então, nesse caso, ρx é igual a zero, ρx é igual a zero, certo? Professora, eu cancelo esse termo de ρp, ρx, né? A gente vai cancelar esse termo de ρp, ρx, mas porque esse escoamento que está sendo descrito aqui no problema, ele escoa simplesmente em decorrência dos efeitos gravitacionais, né? Não existe um gradiente de pressão que empurre esse escoamento aqui de fluido, né? Se existisse, a gente teria aqui essa informação do gradiente de pressão, né, na direção do escoamento para manter aqui na nossa equação, tá? Então, eu vou cancelar esse termo aqui, vou botar até de outra cor para não acharem que é por conta de ser ρp, ρx, tá? E a gente fica com esse processo aí para trabalhar. Percebam que essas simplificações da equação de Navier-Stokes disseram para a gente, né? A equação na direção Z disse para a gente, ó, ρgz é igual a zero. É isso que está escrito aqui nessa terceira linha, né? Isso faz sentido? Acho que sim, né? Veja só, a direção da aceleração da gravidade, o vetor aceleração da gravidade, ele está apontando aqui para baixo, né? Essa é a direção de G. Então, vai existir uma componente dessa aceleração da gravidade na direção Y, que é essa direção aqui
normal ao plano da figura, e vai existir uma componente dessa aceleração da gravidade nessa direção tangencial. Deixa eu só diminuir aqui para ficar mais proporcional. Certo? Então, esse vetor aceleração da gravidade, vão existir componente dele na direção x e na direção y, certo? Mas na direção z, perceba que nem está descrito no nosso problema, não é isso? Então, faz sentido, né, essas equações de Navier-Stokes resultarem para a gente, ou retornarem para a gente, essa informação de que ρgz é igual a zero na direção z. Para a direção y, o que as equações de Navier-Stokes trazem para a gente? Que o gradiente de pressão na direção y surge da coluna hidrostática de fluidos. E isso faz sentido? Faz, né? Porque a gente tem justamente o fato de que a equação da hidrostática informa, né, para a gente que existe um aumento na pressão quando a gente aumenta a profundidade ao longo de uma coluna de fluido. Então, na direção y, existe uma variação de pressão em decorrência da altura dessa coluna de fluido. E para a direção x, o que a equação de Navier-Stokes diz para a gente é que a força de campo gravitacional, ρgx, proporciona esse movimento do fluido e que isso ocorre, né, desta maneira, né, ρy2. A componente da velocidade na direção x, que é a componente u, ela varia ao longo da direção y, certo? Então, quando a gente faz essas considerações, né, a gente sabe que U é uma componente da velocidade, assim como a componente V, assim como a componente W, que poderia ser função de X, de Y, de Z e do tempo, né? Mas que o nosso conjunto de considerações fez com que essa componente da velocidade não fosse função de Z, não fosse função de X e também não dependesse mais do tempo, né? Então, V passou a ser uma função somente de Y. Então, a gente pode deixar de trabalhar com a equação em termos de derivadas parciais para trabalhar com a equação usando derivadas totais, né? Isso facilita a nossa vida matematicamente. Então, menos ρgx, e aí a gente pode dividir isso pela viscosidade do fluido, certo? Que negócio chato. Então, assim sendo, assim sendo, a gente vai pegar essa nossa derivada segunda aqui e vai integrar ela uma vez com relação a y, vou ficar com du dy, ρgx vezes y, mais uma constante C1. E quando a gente fizer a próxima integração, a gente obtém o próprio perfil de velocidade. Então, y²
sobre 2 C1Y mais C2. Então, esse é o nosso perfil de velocidades. E como é que a gente vai resolver a partir de agora, né? Esse perfil aqui é o que eu chamo de um perfil genérico, porque a gente ainda não aplicou as condições de contorno. Então, para determinar quem é C1 e quem é C2, a gente precisa aplicar as condições de contorno e determinar esses valores. Se a gente observar aqui esse escoamento, a gente já tinha dito que nesse ponto mais aqui embaixo, quando o y ele é igual a zero, y igual a zero, a gente tinha dito que todos os componentes da velocidade nesse ponto tinham o valor de zero, certo? Então, quando U de zero, ou seja, U quando y é igual a zero, vale zero. Tradicionalmente, quando a gente trabalha, né, também nas outras questões, a gente dizia assim, olha, quando y for igual a h, o de h vai ter um dado valor aqui de velocidade. Foi isso que a gente fez nas demais questões, né? Mas percebam que essa questão, diferente das demais, né, aqui a gente não tem uma placa que puxe esse escoamento de fluido. Esse escoamento de fluido, ele é livre, né? Nas questões anteriores, a gente tinha sempre ou uma placa em movimento e a outra parada, ou ambas as placas se movimentando, né, como nessa questão aqui. Então, era fácil da gente fazer essas considerações e chegar nessas conclusões. Nessa questão aqui, não é o caso. A gente não tem, né, esse arranjo de uma placa puxando essa camada aí de fluido. Mas o que a gente tem é que o fluido nessa condição, ele está... vocês conseguem ver comigo que ele está mais livre do que as demais parcelas de fluido, né? Porque nessa superfície livre, ele não está sujeito à viscosidade da camada seguinte, né? Os efeitos viscosos da camada seguinte. Então, a gente diz que nesse ponto, a velocidade desse escoamento vai ser uma velocidade máxima, certo? E olha que engraçado, né? Eu dizer que isso corresponde a uma velocidade máxima quer dizer, obviamente, que a derivada do perfil de velocidade, neste ponto, tem que ser igual a zero, né? Se é um ponto de máxima, é um ponto de inflexão, então a gente diz que a derivada da função nesse ponto é igual a zero. Então, só para deixar isso matematicamente mais bem descrito, a gente vai dizer que du dy, quando y é igual a h, é igual a zero, certo? Então, essas são as nossas condições aqui de contorno. Então, voltando aqui para o nosso perfil de velocidades, a gente sabe que quando y for igual a zero, o valor da velocidade é zero, então C2 é igual ao zero, que é igual a zero. E a gente sabe que quando y for igual a h, a derivada desse perfil de velocidades, deixa eu pegar aqui a expressão que eu coloquei bem bonitinha. Oh, meu Deus. Quando y for igual a h, a derivada do perfil de velocidades vai ser igual a zero. Então, vou pegar essa equação, calcular a derivada dele, né? Então, a derivada vai ser justamente essa expressão aqui.
menos ρgx y sobre mi, né? Fica 2y sobre 2mi, os dois se cortam aqui. Mais C1. Como eu quero calcular a derivada quando y for igual a h, então, onde tem y aqui, nessa expressão da derivada, eu vou colocar h. E aí, a gente disse que... Ô, gente... Essa derivada tem que ser igual a zero. Então, assim sendo, a gente consegue calcular qual o valor da constante C1. Então, C1 é igual a ρgxh sobre μ. E aí, de posse dessas duas informações, a gente pode substituir no nosso perfil genérico, neste perfil aqui genérico, qual que é o valor de C1 e o valor de C2, que é zero. Eu vou dar uma simplificada aqui nesse perfil para facilitar a nossa vida nas etapas seguintes, tá? Então, a gente consegue ver que ρgx sobre μ fica em evidência, né? E aqui a gente fica com y² sobre 2 e hy, né? Então, a gente pode colocar... Pode deixar assim mesmo, né? Mas podia colocar o h em evidência. Mas pode deixar assim, tá bom. Então, a gente achou a nossa equação para o perfil de velocidades. Eu vou só trocar a ordem para isso ficar mais bonitinho, na verdade, para a gente não ter que escrever um sinal a mais, sem necessidade aqui. Certo? Então, tá aí nosso perfil de velocidades. Quando ele pediu para a gente calcular, né, essas propriedades do escoamento, a primeira que ele pediu foi esse perfil de velocidades, em seguida, a distribuição de tensões, né? E aí, distribuição de tensões, a gente sabe que é o produto de μ vezes a derivada desse perfil de velocidade. Como ele pediu a distribuição de tensões, ele quer como que essa tensão se distribui ao longo da direção y. Então, a gente vai pegar, simplesmente calcular a derivada do nosso perfil de velocidade, multiplicar por μ. Então, μ multiplica aí a derivada dessa expressão, né? Então, h 2y sobre 2, eu vou colocar só y aqui, certo? Essa seria a expressão de forma inicial, né? E se a gente for colocar isso de uma maneira melhor, né, a gente pode colocar isso ρgx, que multiplica h menos y, ou ρgxh, que multiplica 1 menos y sobre h, que é a forma que a gente geralmente encontra, né, aí nas expressões. Ah, detalhe, né, eu não descrevi ainda quem é esse g de x, mas a gente descreveu aqui qualitativamente como que se comporta, né? Então, só continuando e retomando aqui essa figura, né? A gente sabe que o seno desse ângulo, θ aqui formado entre G e GY, né? Seno desse ângulo θ, vai ser dado por cateto oposto, que seria GZ, GX, pessoal, GX, dividido pela hipotenusa G. E o cosseno desse ângulo seria dado pelo cateto adjacente GY sobre esse ângulo θ.
E aí é fácil, né, de ver que esse ângulo aqui, formado entre θ, entre GY e G, é justamente esse ângulo, essa inclinação aqui desse plano com a horizontal. Então, onde tem Gx, a gente pode representar por G seno de θ. Tá? Então, vamos lá para a nossa equação. Aqui onde tem Gx, a gente pode dizer que é G seno de θ. E aí a gente tem a expressão para a distribuição da tensão de cisalhamento. Para a gente calcular a expressão para a vazão volumétrica, a gente sabe que a vazão volumétrica é a integral do perfil de velocidades ao longo de uma área referente a esse escoamento, né? Então, aqui nessa figura... Opa, cadê? Sumiu. Pronto. Aqui nessa figura, esse escoamento está representado num plano, né? Mas a gente sabe que ele ocorre, na realidade, tridimensionalmente, né? De maneira inclinada aqui nesse plano, mas que ele ocorre tridimensionalmente. Então, seria algo como isto, certo? Existe uma altura H aqui, que é dita, né, na questão, e ele fornece justamente um valor de uma largura B, ou seja, a largura dessa placa, que seria essa dimensão aqui. Né? Então, essa dimensão aqui é a largura B que ele coloca. Aqui tem uma altura, né? E se a gente for realizar essa integração, né, nessa direção do escoamento, então a gente ia pegar um elemento infinitesimal aqui, que teria a largura B de bola, né, e uma altura aqui, uma alturinha dy, certo? Então, a área referente ao escoamento, que é essa área através da qual o fluido escoa, seria expressa por esse dA aqui. A gente podia descrever como sendo B dy, e aí a gente ia integrar esse perfil de velocidade desde um y igual a zero até o y igual a h, a espessura, né, do filme fluido. Então, tá aqui o nosso perfil. Substituímos aqui. E para calcular essa vazão volumétrica, obviamente, esses termos aqui podem sair integral. E também pode sair da integral. E aí a gente fica com essa integral bastante simples para resolver, né? Então, a gente fica com... Opa! Calma. A gente fica com h y ao quadrado sobre 2 menos y ao cubo sobre 6. Né? Para ser avaliado desde y igual a zero, ou seja, esses dois termos iam ficar sendo igual a zeros, até y igual a h. Então, quando y for igual a h, a gente vai ficar aqui com h terceira sobre 2 menos h a terceira sobre 6. Rho gxb sobre mi. Para cá. E aí a gente faz esse MMC, né? Sobre 6
6 dividido por 2 dá 3, H a terceira, menos H a terceira. Então, ficamos aí com 2H a terceira sobre 6, certo? 2 sobre 6 dá 1/3. Então, 1/3. Oh, Jesus! 1/3 de H a terceira. G de x, a gente já disse que podia ser representado como G seno de θ. Certo? Então, através do uso dessa expressão, a gente consegue calcular, né, a condição em que ele pede no item seguinte. Calcule a vazão volumétrica em um filme de água com espessura de 1 milímetro escoando sobre uma superfície de 1 metro, inclinada de 15 graus. Então, a gente pode substituir as propriedades da água para poder fazer essa determinação. Pega aqui a expressão e só substitui. Massa específica da água, a aceleração da gravidade, seno de 15 graus, 1 metro aqui, a viscosidade da água é 1,002, eu acredito que vezes 10 a menos 3, mas a gente pode verificar. E H a terceira é a espessura do filme, que é 1 milímetro, então 1 vezes 10 a menos 3 ao cubo, certo? Então, vocês podem ver se está tudo ok aí. Certíssimo? Dúvidas aí em como que a gente resolveu essa questão, se deu tudo certo, senhoras e senhores? Eu me perdi um pouquinho no que, mas adianta aí, eu vejo no vídeo aí que será postar no YouTube. Revejo, no caso. A questão da vazão volumétrica, Luiz, é bem a avaliação dessa área através da qual ocorre o escoamento, né? Quem que é a área através da qual ocorre o escoamento. Então, como eu coloquei aqui para vocês, né? Se a gente for analisar, o fluido, ó, ele está escoando nessa direção, né? Então, tridimensionalmente, a área através da qual ele escoa seria essa daqui, certo? Então, essa área desse retângulo corresponde a uma largura constante, que é justamente aquele valor de B, né? E eu posso multiplicar ela por um dy aqui, que eu vou integrar desde o valor de y igual a 0, na base da placa, até y igual a h, aqui no topo da placa. Certo? Então, esse seria o ponto mais complexo para a gente trabalhar nesse item. Quando você chega aqui na expressão para a vazão volumétrica, né? Então, você pega aquela expressão para o perfil de velocidades, que você já tinha determinado, essa expressão, e integra nessa área, que é aquela área do retângulo infinitesimal, de largura B, vezes uma alturinha infinitesimal dy, certo? E aí é só integração simples, né? Substituir a expressão e fazer a integração dentro dos limites. Tranquilo? Ah, sim, sim. Aí, no caso, o G de X, que foi pelo seno, né? Jogou lá da formulazinha. Isso. Esse G de X eu troquei por G seno de θ, porque da mesma forma que a gente fez para a tensão cisalhante, né? A gente, em vez de expressar em termos de G de X, expressou em função da geometria mesmo do problema. Entendi, professor. Tá ok?
Bom, pessoal, eu agora disponibilizo aí o espaço para vocês colocarem questões que vocês tenham dúvidas, questões de lista, qualquer coisa, para a gente tentar, né, tirar mais dúvidas aí até a hora da prova. Eu coloquei, inclusive, para vocês também. Vixe, a primeira de TTR, eu não sei qual é a primeira, não, André. Qual é a lista? Lista, diz aí qual é a questão que eu posso resolver ou mostrar o caminho para resolver ela para vocês. Sim, eu queria mostrar para vocês, né, que eu coloquei aqui para vocês justamente algumas questões resolvidas, né, coloquei aqui, ó, exercícios de conservação de energia resolvido, exercícios de Navier-Stokes resolvido, né, várias questões resolvidas para que vocês, se quiserem, né, tentar resolver ou tiver dúvida de como que faz, vocês possam consultar isso daqui. Né. Eu também, não sei se vocês já viram, né, mas eu cadastrei o questionário aí de vocês até o dia 17, certo? Tem 10 dias aí, 7 dias aí para vocês fazerem, tá? Uma semana antes da prova. É bom para vocês já irem tentando fazer questões parecidas com o que deve ser cobrado de vocês, certo? Professora, faz a 4? A 4? André está pedindo a do chuveiro. Sim, sim. Deixa eu primeiro fazer essa. Ah, essa questão aqui, André, eu acho que eu já resolvi até em sala de aula. Se você quiser... Não, é a do chuveiro ou é essa questão 4 aqui que eu estou mostrando? Que a do chuveiro não é essa 1 aqui? Essa eu também não consegui fazer, não, professor. Tá. Por causa dessa área aí que tem da parte 3, confundi todinho. Da parte 3? Mais homem. Vocês vão ver como essa questão é fácil. Deixa eu só abrir o slide aqui de exercícios. Cadê os slides de exercícios? Aqui, aula de exercícios. Vamos lá. Seguinte, nessa questão ele diz assim, a água a 20 graus Celsius flui constantemente através de uma junção, entrando na seção 1 a 20 galões por minuto, a velocidade média na seção 2 é de 2,5 metros por segundo, uma porção do fluxo é desviada através do chuveiro, que tem 100 orifícios de 1 milímetro de diâmetro. Estime a velocidade média de saída em cada jato do chuveiro, certo? Então, vamos lá. Essa situação aqui, vamos analisar o problema, né? Você tem uma entrada, que é aqui na seção 1, ele dá a vazão volumétrica nessa seção de entrada, e você tem 101 saídas, né? 100 orifícios aqui e uma saída aqui na seção 2. Então, você tem 101 saídas. Quando a gente trabalha com a equação da continuidade,
ela diz assim para a gente. Deixa eu achar a questão de novo. A taxa de variação da massa no volume de controle é igual ao fluxo de líquido de massa através da superfície de controle. Como esse escoamento, ele é um escoamento em regime permanente, como que eu sei que é em regime permanente? Tem dito ali, flui constantemente. Então, a gente pode considerar que o escoamento ocorra em regime permanente. Certo? Então, ρ-T é igual a zero. O importante é a gente saber descrever quem que é o nosso volume de controle. Né? Então, o nosso volume de controle corresponde a essa seção 3 aqui, né? Ele coincide aqui com o nosso... Tá ficando meio curvo, tá? Mas é por conta do negócio aqui, não é porque eu queira. Imagine que isso seja tudo reto, tá? Esses contornos aqui, vamos supor que eles sejam todos retos. Então, esse seria o nosso volume de controle. E aí a gente tem uma seção de entrada, uma seção de saída e outra seção de saída aqui. Então, quando a gente for avaliar essa equação da continuidade, a gente vai avaliar o produto ρV escalar dA em toda a superfície de controle. O fluido que está escoando é a água, né? Então, se o fluido que está escoando é um fluido incompressível, eu nem preciso me preocupar com essa massa específica aqui, porque ela vai ser a mesma em todas as seções, não vai ter mudança na massa específica do fluido. Então, eu vou ter que avaliar o produto VDA em toda a superfície de controle. Quem é a superfície de controle? É a seção 1 mais a seção 2 mais a seção 3. Né? Então, essa é a nossa superfície de controle. Na seção 1, ele já diz que VDA, que é a vazão volumétrica do fluido, vale 20 galões por minuto. A gente sabe que na seção 1, a velocidade forma com a área um ângulo aí de 180 graus, né? A área aponta sempre para fora do volume de controle. Então, esse termo de vazão volumétrica nessa seção de entrada, esse produto escalar aqui, V escalar dA, refere-se a um ângulo de 180 graus, cosseno de 180 dá um sinal negativo, né? Então, menos, eu vou colocar aqui o valor de vazão volumétrica na seção 1. Na seção 2, ele diz que a velocidade média na seção é de 2,5 metros por segundo, né? Então, esse produto escalar aqui, de velocidade e área na seção 2, como ele já me dá o valor médio da velocidade nessa seção, eu vou trabalhar com o valor médio da velocidade na seção 2, vezes a área da seção 2, vezes o cosseno do ângulo formado entre velocidade e área na seção 2, que é de 0 graus. Na seção 3, ele me diz que assuma um fluxo de chuveiro uniforme, ou seja, a velocidade em cada jato, ela é uniforme. Então, na seção 3, vão existir 100 orifícios de 1 milímetro com velocidade constante. Então, nessa seção 3, essa integral aqui da vazão volumétrica vai ser dada pela velocidade vezes a área de um orifício, um jato, vezes o número de jatos, vezes o cosseno do ângulo formado entre a área e a velocidade nessa seção, que é um ângulo de 0 grau. Como que é um ângulo de 0 grau, professora? Aqui, a área sempre aponta perpendicularmente.
perpendicularmente para fora da superfície de controle. Então, forma aqui nessa saída um ângulo de 0 graus com a velocidade. Então, a vazão volumétrica na seção 1, que é justamente Q1, é igual a V2A2, cosseno de 0 graus é 1, mais V3A3 vezes o número de jatos. Cosseno de 0 graus também é 1. Então, V2 vale 2,5. Sim, o que a gente quer determinar é a velocidade de cada jato, né? Ele quer saber do chuveiro, né? É a velocidade de cada jato. A velocidade de cada jato. Vezes a área do jato, vezes o número de jatos. Então, esse termo aqui de V2A2 eu também vou passar para esse outro lado da equação. Dividir isso tudo pela área do jato e os números, e o número de cada jato. Número de jatos. Então, um galão então, 1 metro cúbico tem 219,97 galões. Vamos fazer essa conversão aqui. São 20 galões por minuto. Oxe. Que bicho mais. Por minuto. A gente quer que a informação da gente saia em metros cúbicos por segundo, né? Então, a gente quer metros cúbicos por segundo. Então, ele disse lá na conversão da unidade que 1 metro cúbico tem 200 e quanto? 219,97. 219,97 galões. E a gente sabe que 1 minuto tem 60 segundos. Então, tá, eu quero que saia em metro cúbico por segundo. Então, olha, eu tô meio lesa, viu? Depois que descobri que tô buchuda. 1 metro cúbico tem 219. É a emoção, professora, é a emoção. 219,90. É os hormônios mesmo, mulher. É tudo muito doido. Você acredita que eu já não consigo mais nem secar meu bucho? Como é que pode? Só faz 2, 3 semanas que eu tô grávida. Não tem nem cabimento isso. Os shorts já ficam... É impressionante, meu irmão. É impressionante. Eu já tava achando, assim, eu comecei a fazer meus exercícios e eu já tava achando, assim, que eu tava ficando muito cansada. Eu não tava... Não tem cabimento, porque isso era fácil. Como é que pode, que agora tá difícil? Mas é assim mesmo. O corpo muda muito rápido. É impressionante. Mas mudou assim também muito rápido na minha outra gravidez. Então, não era de eu me assustar tanto, porém, é a vida. Então, ó, galões cancelam-se com galões aqui, minutos com minutos, e através dessa multiplicação a gente fica com o resultado da vazão em metros cúbicos por segundo, né? Então, 20 dividido por
219,97. 219,97, depois dividido por mais 60. Né? Então, essa vazão volumétrica é de 1,51 vezes 10 a menos 3. 1,51 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Então, 1,51 vezes 10 a menos 3. V2, que é a velocidade na seção 2, vale 2,5 metros por segundo. E a área da seção 2 é simples da gente calcular, né? Π vezes o diâmetro da seção 2, ó, o diâmetro é 2 centímetros, 2 centímetros é 0,02 metros, 2 centímetros dividido por 4. A área de cada jato é π vezes o diâmetro do jato, que é 0,01, né, que é 1 milímetro ao quadrado sobre 4, e a gente tem 100 jatos. Aí, desta maneira aqui, vocês conseguem calcular aí a velocidade desses jatos. Vejam aí se o resultado está batendo, por gentileza. Questão 9. Professora, por que é dividido por 4? É por causa do diâmetro maior? Por que é dividido por 4? Porque na área da circunferência, πd ao quadrado sobre 4, ó, a área da circunferência, πr ao quadrado, né, que geralmente vocês usam. Então, π vezes o raio ao quadrado, né? Então, se você for expressar isso em termos de diâmetro, o raio é a metade do diâmetro, né? Ah, sim, beleza. Então, πd ao quadrado sobre... Exatamente, mas, tipo, a mesma coisa que com o cara aqui que bateu, mas o diâmetro ali maior, ali, de 4 centímetros, não vai usar pra nada, tipo, só pra confundir. Não, você não vai usar para nada. O que você poderia fazer, Luiz, em vez de fazer dessa maneira que eu fiz, já usando a área de cada jato vezes o número de jatos, você podia determinar isso aqui como sendo Diâmetro maior dividido por 100? V3A3, certo? Área 3. E aí você ia calcular a velocidade nessa seção 3. Só que essa velocidade na seção 3 não era a velocidade de cada jato. Aí você ia ter que fazer V3A3. Você ia ter que fazer assim. Na verdade, você ia ter que fazer um passo a mais, né? Você ia ter que dizer que V3A3, que era a velocidade, digamos assim, do escoamento dentro do chuveiro, é igual à velocidade de cada jato, vezes a área de cada jato, vezes o número de jatos, entendeu? Vezes esse número. Se você optasse por fazer dessa maneira, era como se você fizesse, na realidade, 2 volumes de controle. Certo? É como se você fizesse, aqui nessa seção do chuveiro, 2 volumes de controle. Um com 4 centímetros de diâmetro, que era o diâmetro, digamos assim, entrando no chuveiro, e a saída sendo os N jatos aí. Deu para entender? Saquei, professor. Entendi. Então, aqui seria, como eu coloquei, né? V jato, A jato, N jato. Questão 9 é emocional. Deixa eu olhar aqui. É essa?
Isso, pronto. Essa questão aqui, o que acontece? Eu, na verdade, já comecei a responder ela para outra turma, já dei a dica lá todinha, mas eu vou fazer aqui de novo. O que ele diz nessa questão? Ele diz que a água de um canal aberto escoa sob uma comporta, né? Vou pegar isso aqui. Escoa sob uma comporta, tá aqui a comporta, ó. E ele pede para você comparar a força sobre essa comporta quando ela estiver fechada e quando ela estiver aberta, certo? Quando ela estiver fechada, o problema que você vai ter que trabalhar é um problema de estática de fluidos, porque não vai ter o escoamento, né? Então, para você calcular essa força, você vai calcular a pressão que atua no centro geométrico dessa comporta, né? Ela tem aqui esse formato dela, né? Então, você vai calcular a pressão que age no centro geométrico vezes a área. Isso aqui é o produto da aceleração da gravidade vezes a massa específica, vezes a coordenada do centro geométrico, vezes a área. Então, esse problema aqui é um problema da unidade passada, basicamente. O termo seguinte, né, ele pede para você calcular, considerando que ela está aberta, né, o escoamento é em regime permanente, o fluido que escoa é água, é um fluido incompressível, e ele é uniforme, certo? Então, se você pegar aqui essa seção que ele destaca, né, a seção 1 e a seção 2 desse escoamento, eu vou colocar aqui no meio esse volume de controle para descrever, certo? Esses dois trechos, sem tirar o que já está escrito nele. Nessa seção 1, o que acontece? Quando a gente vai avaliar essas forças, né, a gente tem um fluido que está escoando. Por que ele está escoando? Ele transfere uma quantidade de movimento para essa comporta aqui, tá? Então, a gente tem, primeiro, um fluido que entra aqui com uma velocidade V1 através dessa área 1 e sai na seção 2 com velocidade 2 através dessa área 2. Então, a nossa equação da continuidade, ela já está, a gente já consegue satisfazer ela totalmente, certo? Mesmo esse escoamento ocorrendo em regime permanente. Quando a gente passa para avaliar a equação da conservação da quantidade de movimento linear, se esse escoamento ocorre em regime permanente e a gente está trabalhando aqui nessa direção X, a gente consegue ver que não vai ter força de campo na direção X, né? Vão haver somente as forças de superfície, né? Que seriam as forças de pressão, tensão, e as forças de reação, né? E o termo referente à transferência de quantidade de movimento pelo escoamento do fluido, certo? Então, a gente já sabe quem é V em cada uma das seções, quem é a área. Esse termo aqui, ele já está bem descrito, né, com as informações da questão. O que nos resta avaliar, né, é justamente quem são essas forças de superfície. As forças de superfície vão ser referentes à pressão e à força de reação. Mas como que a gente vai calcular essa força de superfície? Né? Perceba que a pressão, ela vai se distribuir aqui nessa seção 1, não uniformemente, né? A gente vai ter uma distribuição aí de pressão por conta dessa coluna aí de fluido, certo? Então, a gente vai calcular esse valor dessa pressão hidrostática na seção 1, tá? A gente pode usar, inclusive, a equação de Bernoulli para isso. Deixa eu pensar só mais um pouquinho.
Pronto, para calcular essa pressão na seção 1, a gente pode, inclusive, usar, como eu falei, a equação de Bernoulli, né? Então, ó, a equação de Bernoulli, o escoamento é de um fluido incompressível, ocorre em regime permanente. A gente pode também considerar que os termos referentes à viscosidade sejam desprezíveis, né? Então, a gente pode atribuir os níveis de elevação em Z1 e Z2, já sabe quais são as velocidades na seção 1 e na seção 2, e a pressão na seção 2 é a pressão atmosférica. Então, você vai ter o valor de quem é a pressão na seção 1, o valor médio de pressão na seção 1. Com essa informação, você substitui aqui e consegue calcular essa força aí, resultante, essa força de reação. Certo? Deu para esclarecer, Mocinaldo? Nada, fica à vontade aí. Tendo mais qualquer dúvida, a gente está aqui. Beleza, meu povo? Professora, se puder fazer a questão 1 de cinemática da lista 2. Acho que é a lista 2. Deixa eu pegar ela aqui. Vocês também passam o dia com o cigarro aberto? Porque eu passo o dia com o cigarro aberto. O dia, a noite. Vamos lá, lista 1 aqui de cinemática. É como se fosse uma rede social, que a qualquer momento vai atualizar e você vai receber alguma notificação, alguma coisa assim. O tempo todo ele fica aberto. Vamos lá. Questão 1. Uma série de experimentos realizados no escoamento tridimensional incompressível indicou esses termos de U e V. Entretanto, os dados relativos à velocidade em Z apresentaram conflitos. Um conjunto deu isso e o conjunto outro deu isso. Qual dos dois é correto? Ai, que linda! Oh, essa questão é tão boazinha. Que questão mais linda. Como é que eu sou tão boazinha com vocês? Pois a 4 tá bem boazinha, viu? A 4. Bem bonitinha a 4. Vou olhar aqui e pense. Ó, seguinte, ele diz que o escoamento é tridimensional e incompressível. Então, a equação da continuidade diz para a gente o seguinte. Deixa eu botar aqui um massa específico aqui para eu copiar. Então, ρT mais ρx mais ρVy mais ρWz é igual a zero. Está aqui nossa equação da continuidade, certo? Como o escoamento ele é tridimensional e incompressível, a gente sabe que a massa específica ela é constante, certo? Então, ρ é constante. Se é constante, ela não varia nem com o tempo, nem com as coordenadas espaciais. Então, esse termo vai embora, esse ρ sai daqui e sai daqui. Certo? Então, a gente simplesmente tem que achar qual é o conjunto W da componente da velocidade que satisfaz essa equação, certo? Então, U vale 6xy². U é igual a 6xy². Então, para eu calcular ρu, ρx, eu tenho que calcular a derivada disso com relação a x, vai ser 6y². Certo? V
vale quanto? Menos 4 y ao quadrado z. Na equação da continuidade, eu preciso do termo ρv, ρy, certo? Então, eu preciso calcular a derivada de v com relação a y. Então, menos 8y vezes z. Para que esse conjunto W aqui atenda a essa equação da continuidade, a derivada de W com relação a Z tem que tornar essa equação toda igual a zero, certo? Então, ρx é 6y ao quadrado, ρv, ρy é menos 8yz, e ρw, ρz tem que tornar isso daqui igual a zero, certo? O primeiro conjunto de dados, o primeiro W ali, eu vou dizer que é W1. W1 é 4, cadê? 4y z ao quadrado. Isso significa que ρw, ρz disso daqui, ρw, ρz, vai produzir 8y z, certo? Essa seria a derivada de ρw1, do primeiro conjunto. Claramente, isso daqui não zera, não faz zerar a nossa equação da continuidade. W2, segundo conjunto, é 4yz ao quadrado menos 6y ao quadrado z. Então, a derivada disso do W2 com relação a z seria 8yz menos 6y ao quadrado. Certo? Então, qual dos dois conjuntos que vai satisfazer essa equação? O WZ2, o W2. Por quê? Porque a derivada de W2, quando eu substituir aqui nessa nossa equação da continuidade, ou seja, quando eu substituir isso aqui, a gente vê claramente que os termos se cancelam e eu obtenho justamente a condição para o escoamento incompressível, que é de que a soma dessas derivadas parciais dê zero. Ok? Assim é mesmo. Realmente. Ô, professor, eu quero fazer um convite para a senhora. Convidar a senhora a botar uma questão dessa na prova e dá certo. Ah, meu Deus. Aí dá certo, professor. Eu sei não, viu? Eu sei até o que vocês estavam querendo fazer. Vocês estavam querendo integrar isso aqui para ver se achavam uma expressão para chegar nisso aqui. Eu tava para botar isso na Vestocos, professor. Você vê. Ai, meu Deus do Eu ia céu. fazer. Não sei o que eu faço com você, não. Qual era a outra questão? Era 4? Era 6? Era qual? 4. Esse é 4? Não, essa não. A da lista de cinemática também. Questão 4. Mostre que a expressão mais simples para a componente y é tal, avalie o valor máximo. Galera, mesma coisa. Ó, ele colocou 1.249 tipos de coisa aqui para atrapalhar o juízo de vocês, mas a questão é basicamente usar a mesma equação, tá? Porque ele diz que o escoamento é incompressível e laminar. Então, vocês vão, ó,
que ele está dizendo nessa questão? Vou desenhar aqui para ver se fica melhor, tá? Então, vamos supor que seja assim, o escoamento sobre uma placa, né? Tá aqui o escoamento sobre uma placa. E aí você tem aqui a direção Y e uma direção X, que seria a direção do escoamento. Eu que estou colocando isso, tá? Mas vamos lá. E aí ele diz, ó, uma aproximação grosseira para a componente X da velocidade. Qual a componente X da velocidade? É U. Em uma camada limite laminar e incompressível, é que ela varia linearmente desde U igual a zero na superfície até U igual a Uzão na borda limite. Então, a equação do perfil, U como função de Y, é Uzão Y sobre delta. Sobre delta, onde delta é justamente fornecido por uma constante vezes x elevado a 1 meio. Certo? Essa é a expressão para delta. Sendo uma constante. Mostre que a expressão mais simples para a componente y da velocidade, ou seja, a componente v, é essa que é fornecida aqui. Como que vocês vão mostrar isso? Equação da continuidade. Como que eu sei que é a equação da continuidade? Galera, ó, ele está falando dos componentes aqui da velocidade, ele não falou nada de forças, nem nada. Então, a gente vai trabalhar com a equação da continuidade. Então, ele diz assim, o escoamento é laminar e incompressível. A gente pode também considerar que ele ocorre em regime permanente, mas nem precisa. Por quê? Porque ele diz que o escoamento é incompressível, então ρ é constante. Se ρ é constante, não varia nem com o tempo, nem com as coordenadas espaciais. E a gente fica com esta forma para o escoamento, certo? Obviamente, aqui, ele não fala em nada de escoamento na direção Z, né? Então, a gente pode descartar essas variações, né, e considerar que não haja escoamento ao longo da direção Z. Então, a gente vai relacionar a derivada desse perfil aqui que ele dá, com relação a x, com a componente y, que é o que a gente quer. Então, U depende aqui de x através dessa relação. Então, isso aqui vem para cá. Certo? E agora a gente tem uma expressão de como que U varia em função de x e de y. Tá? Maravilha. Então, só para escrever isso um pouco melhor, a gente está aqui, ó, com x elevado a 1 meio no denominador. Então, na realidade, isso aqui é x elevado a menos 1 meio aqui. Certo? Vou colocar aqui x elevado a menos 0,5. E essa constante que está no numerador, 1 sobre c, a gente pode simplesmente chamar de uma outra constante, que eu vou chamar aqui de a. Tá? Então, usão y a x elevado a menos 0,5. Eu vou calcular a derivada de u com relação a x. Derivada de u com relação a x vai ser u, y, a, que multiplica menos 0,5, x elevado a menos 1,5. Todo mundo acompanhou aí como foi essa derivada parcial? Então, calculei esse primeiro termo, que é a derivada ρx. Vou substituir aqui na equação da continuidade. Eu vou substituir
substituir do outro lado da equação, tá? O sinal estava negativo aqui, ele vai ficar positivo. Então, ρv, ρy, a derivada de v com relação a y é isso daqui. Então, a componente v, como uma função de y e de x, vai ser a integral dessa expressão. Então, 0,5 o y² sobre 2 vezes a vezes x elevado a menos 1,5 mais uma constante com relação a x. Certo? E aí a gente vai ver 0,5 dividido por 2, isso aqui dá 1 sobre 4, né? Então, mostra que a expressão mais simples para a componente da velocidade v é uy sobre 4x. Por quê? Algo não está me cheirando muito bem. Eu cometi alguma falta matemática aqui? Eu acho que já ali em cima deveria ser menos 1/2, não? Porque esse C ele sobe como se fosse menos 1, né? Aí as potências, vai somar as potências, vai ficar menos 1/2, não? Peraí, você está falando aonde, Luiz? Aqui? Já lá aqui no o de yx, o y sobre C 1/2, sobre x 1/2. X 1/2. Não? Porque, por exemplo, chamou esse C de A, né? Aí, no caso, como botou ele lá pra cima de volta, ele saía como menos 1, não? Menos A elevado a menos 1. Não? Não, eu só chamei 1 sobre C de A. O x que estava elevado a 1/2 no denominador, peraí, x estava elevado a 1/2 no denominador, então, na verdade, isso quer dizer que é x elevado a menos... Não, isso aí tá certo. O que eu pensei que você tinha chamado só o C de A, assim, normal, entendeu? Como 1 sobre C de A, normal. Se eu derivar isso aqui, fica 2y, então subtrai 1. Então, isso aqui está certo. Ax elevado a menos 1/2. Isso aqui é ρ, ρx. Veio para cá. Para o outro lado da equação, ficou positivo. Meio o ax. Quando eu derivar v com relação a y, x é constante. Então, isso daqui fica meio o ax elevado a 1/2. O y² ax elevado a menos 1/2, mais a constante com relação a x. Bom, o que eu consigo ver claramente aqui é que essa constante com relação a x, o mais simples é que ela não exista, certo? Então, isso aqui seja igual a 0. Agora, eu estou querendo entender por que ele está dizendo, considerando como se x fosse uma constante. Mostra que a expressão mais simples para a componente y calma, não irei reinventar a roda. Professora, pelo que eu entendi, na verdade ele quer uma razão, não? De V sobre U igual a 0,0025, né? Mas primeiro ele diz aqui, ó, mostre que a expressão mais simples para a componente y é V igual a uy sobre 4x.
Eu tenho para mim que eu tô errando aqui nesse expoente, você sabia? O y sobre 4. Acho que tá certo, porque quando deriva um expoente, você subtrai de menos um, então já tinha meio, menos meio. Aí menos meio, menos um, fica menos um meio. Menos um meio. Eu não tô. Bom, eu vou procurar saber e ver o que que eu estou fazendo aqui de errado nessa questão. Pode ser que a própria questão tenha algum erro no enunciado. E o que que tem de derivada da raiz, Thiago? A derivada da raiz não é uma derivada normal, só que é elevada a um expoente fracionário. Um meio da raiz de x. Isso aí tá certo, professor. Não está certo? Ó, joga Derivada pra disso frente com e subtrai relação de a menos um. Ó. x. Então, menos meio veio para frente. X elevado a menos meio, menos 1. Então, fica menos 1,5. Menos 1,5 é menos 3 sobre 2, é a mesma coisa, né? Deixa eu jogar isso aqui, porque pode ser que eu esteja cometendo alguma bobeira matemática. Esse sinal negativo vai embora, então vai ficar 0,5, então o 2 vem para cá. Cx elevado a menos 3,5. Quando eu integrar isso, ficar o y quadrado sobre 2, vezes 2c, x elevado a menos 3,5. Mais uma constante qualquer com relação a x. 2 sobre 2 dá 4. Mesma coisa. Se isso aqui é e x elevado a menos 3,5 é x no denominador elevado a 3,5. Eu vou atrás de saber se não tem algum problema com essa descrição aqui, se não tem algum sinal faltando, alguma coisa assim. Certo? Mas o raciocínio seria esse. Se você chegou até aí, Monsinaldo, é isso que era para ser feito, certo? Não se aveste, não. No final, o que ele queria era que você calculasse quando y for igual a delta, x foi igual a y e gama foi igual a isso, qual que é a razão entre v e u, certo? Beleza? Bom, então é isso, pessoal. Na aula que vem a gente fala a respeito de revisão de tudo para a prova, certo?
Obrigada, meu povo.